E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos estudar as reações de óxido-redução, começando com uma muito importante em laboratório, tá? Vamos supor que você, aí na sua casa, você por uma certa curiosidade vá em um laboratório de química. E lá no laboratório de química nós encontramos duas soluções muito conhecidas, tá? Muito utilizadas no estudo da química, tá? E bem conhecida de todo mundo aí. São elas: ácido clorídrico. Quem na vida nunca ouviu falar no ácido clorídrico, né? Na solução do HCl, do ácido clorídrico. Na verdade, nós temos uma solução do HCl, ácido clorídrico, vulgarmente conhecido como ácido muriático, tá? Você foi lá no laboratório, pegou uma solução que foi lá na prateleira, sei lá, né, onde guarda. Você foi lá e pegou o ácido clorídrico. Além do ácido clorídrico, nós temos um outro ácido muitíssimo conhecido, muitíssimo importante, que é o permanganato de potássio, tá? O permanganato de potássio, a fórmula molecular é KMnO4. Diga-se de passagem que o permanganato de potássio apresenta uma coloração muito típica, muito peculiar, muito característica, que é a coloração violeta, ou seja, roxa, ou como queira, roxa, tá? Violeta, roxa, tudo é a mesma coisa. Esta é a coloração da minha solução de permanganato de potássio. Então você foi lá no laboratório, pegou duas soluções. Na sua mão esquerda, você colocou a solução de ácido clorídrico HCl, vulgo ácido muriático, tá? E na outra mão, ou seja, na mão direita, você colocou o permanganato de potássio, que apresenta uma coloração característica, que é a coloração violeta, roxa, tanto faz, tá? Então você tem essas duas soluções. O que vai acontecer? Você vai pôr para reagir o ácido clorídrico, cuja fórmula é HCl, com o permanganato de potássio, cuja fórmula é KMnO4, e apresenta uma coloração roxa. O que vai acontecer? Qual vai ser o resultado disso? Bom, o que nós podemos esperar é que esse ácido clorídrico vai descolorir a minha solução do permanganato de potássio. Até então, o meu permanganato de potássio era roxo. Quando você introduz, quando você adiciona, quando você coloca o HCl em reação, o que vai acontecer? Esse HCl literalmente vai descolorir. O que é descolorir? Tirar a cor. Então de violeta ele passa a ser incolor. Isso é uma reação química, tá? Então nós temos o seguinte: o ácido clorídrico, que é HCl, todo mundo conhece, dificilmente alguém, né, não conheça o ácido clorídrico, né, muito espalhado, tá? Certamente todos conhecem, que apresenta uma certa o HCl, que é o ácido clorídrico, ele vai reagir com o permanganato de potássio, com o K, você tem que saber quem que é o permanganato de potássio, KMnO4, tá? Pessoal, todo mundo conhece a fórmula do ácido clorídrico, que é HCl, todo mundo conhece. Mas o permanganato de potássio, nós vamos saber quem é o permanganato de potássio. É KMnO4. E ele apresenta uma coloração muito característica. Ele é roxo. Quando você coloca o HCl, ele fica incolor, tá? Então o que vai acontecer? Nós vamos ter uma reação, aqui diga-se de passagem, uma reação de óxido-redução. Por que é uma reação de óxido-redução? Porque há a variação do NOx, certo? Então nós vamos produzir o KCl, não só, vou escrever menor, não só o KCl, vamos produzir o Cl2, vamos produzir também água e Cl2, tá? Nós vamos produzir água, que todo mundo sabe que é H2O, e vamos produzir também o Cl2, tá? Então estes são os produtos da minha reação do ácido clorídrico HCl
com o permanganato de potássio KMnO4. Vamos fazer uma análise do NOx. Vocês lembram o que é NOx? Pessoal, NOx é número de oxidação. Todos os elementos aqui apresentam NOx. O NOx do H do hidrogênio é mais 1, certo? Então aqui o NOx do hidrogênio é mais 1. O cloro, tá? Ele é da família 7A, ou família 17. Trata-se, portanto, de um halogênio. E os halogênios, ou seja, os elementos pertencentes à família 7A, apresentam NOx menos 1. Tá? Então o NOx do cloro vale menos 1. Tá? O potássio, que é o K, é um metal alcalino, né? Que eu aprendi um macete para decorar os elementos da família 1A, que são os metais alcalinos. Embora não haja esta necessidade, uma vez que no ato da prova será fornecida para nós a tabela periódica justamente para nós consultarmos, tá? Bom, então esse potássio, que é o K, pelo fato de estar na família 1A, por ser metal alcalino, o NOx é fixo, não varia. É mais 1, viu? É fácil decorar, família 1A, NOx mais 1. Então o NOx dele é o que? O NOx dele é mais 1, tá? Vamos deixar o manganês, que é a nossa incógnita. Embora aqui não seja uma aula de NOx, nós vamos rever o NOx para poder falar o NOx do manganês. O oxigênio, né, quando apresenta NOx menos 2, quando está no final da fórmula é menos 2, tá? A exceção é quando for peróxido e superóxido. Se o oxigênio não for peróxido e não for superóxido, o NOx vai ser menos 2, tá? O K, mesma coisa, o NOx vale mais 1. O cloro, o NOx vale menos 1, tá? Por que o NOx do potássio é mais 1? Porque é da família 1A. Por que o cloro é menos 1? Porque é halogênio da família 7A. Manganês, aqui vamos por cloro, vamos sempre da direita para a esquerda. O cloro, por ser da família 17, por ser um halogênio da família 7A, o NOx vale menos 1, tá? Menos 1. Daí você faz a conta, você pega o índice, aqui a atomicidade, como a atomicidade é 2, você vai pegar a atomicidade e multiplicar pelo NOx. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Para zerar, né, o NOx só pode ser o quê? Só pode ser mais 2. Aqui o oxigênio tá, vale menos 2, que a exceção será... Quais serão as exceções do oxigênio? Via de regra, né, o NOx do oxigênio é menos 2. As exceções são superóxido e peróxido. Como não é superóxido, como não é peróxido, ou seja, como não é nenhuma exceção, o NOx vale menos 2. Tá, então, quanto que deve valer o NOx do hidrogênio para tornar a molécula eletricamente neutra? Certo? Tem que ser o quê? Tem que ser mais 1, né? Por que mais 1? Porque se eu pegar a minha atomicidade, que no caso vale 2, multiplicar por 1, dá mais 2. Mais 2 menos 2, 0. O cloro, como é elemento, né, substância, aliás, né, substância simples, o NOx vale 0. Isso é uma outra regra. Tá? Bom, falta determinar o quê? Determinar o NOx do manganês. Vamos fazer aqui, ó, no cantinho para entender. É K, MnO4, né? Nós sabemos, né, pela regra que o NOx do oxigênio vale menos 2. Do potássio vale mais 1. Certo? Como eu não sei do manganês, eu vou chamar de X. O que você vai pegar? Aqui, como no potássio e no manganês, como não há nada, não existe nada, subentende-se que o índice valha, sei lá, 1, certo? Então você pegar o índice, que no caso do potássio vale 1, tá? E vai multiplicar pelo NOx dele, que vale mais 1, tá? Da mesma forma, você vai somar, eu coloquei esse mais para dizer que eu vou né, porque eu vou adicionar, eu vou fazer para o potássio e para o manganês. Manganês, você vai pegar o índice, como não tem nada, subentende-se que seja 1, e multiplicar pelo NOx. Como eu não sei o NOx vale X, certo? Mas, porque você vai fazer essa operação para o oxigênio e para o oxigênio. Lembra na probabilidade, quando você vai fazer uma coisa, mais uma coisa, quando você adiciona e é mais, né? Bom, como eu estou fazendo para o oxigênio, você pega o índice,
que vale 4, que é a atomicidade, índice ou atomicidade, que no caso vale 4, e multiplicar pelo NOx. Como o NOx é menos 2, você vai multiplicar por menos 2. Você vai efetuar esta operação algébrica, né? 1 vezes mais 1 dá mais 1, certo? 1 vezes x dá mais x, tá? Mais 4 vezes menos 2, mais com menos 8. Tudo isso tem que ser igual a zero, eu esqueci de colocar, tá? Tudo isso tem que ser igual a zero. Por que tem que ser igual a zero? Porque a molécula é eletricamente neutra. Vê se dá para enxergar aí. O que vai acontecer então? Eu vou fazer essa operação, né? Então x vai ser igual, esse menos 8 tá menos, passa para o outro lado, mais 8. Não é? Esse 1 tá somando, passa para o outro lado com sinal negativo, menos 1, inverte o sinal. Então x vai ser igual, sinais diferentes, eu aprendi, subtrai e dá o sinal do maior. 8 menos 1, 7. O maior é 8, então vai ficar com o sinal do 8, que é mais o resultado da operação, 7. Tá, então o resultado é 7. O NOx do manganês, aqui, nós descobrimos que vale mais 7. Agora, você sabe por que o NOx vale mais 7. Vocês entenderam por que o NOx vale mais 7? Então aqui vamos colocar mais 7. Agora sim, certo? Nós temos o NOx de todos os elementos, certo? Todos os elementos envolvidos na minha reação de óxido-redução. Agora, eu vou ver quem vai oxidar e quem vai reduzir. Bom, no caso, o manganês vai de 7 para 2. Aconteceu uma redução, porque o NOx era 7, passa a ser 2. Então houve uma redução, certo? Então eu vou ligar manganês, os livros trazem ramal, certo? Ó, eu vou ligar o ramal aqui, ó, a manganês com manganês, e colocar o delta. Esse delta significa, tá? É a variação. Como eu fui de 7 para 2, a minha variação foi 5, certo? O delta é a variação. Como assim variação? Não entendi. Variação significa, né, o que variou, né? De 7 para 2 variou em quantas unidades? Em 5 unidades. Por isso que o delta vale 5. Vezes a atomicidade desse elemento que eu estou trabalhando, que aparece com maior número. Como no caso vale 1 e vale 1, né, não tem maior número, há um empate, então eu coloco 1, o próprio 1 mesmo. 5 vezes 1, 5. Então eu sei que eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o delta e vou falar que ele sofreu o quê? Uma redução, porque eu fui de 7 para 2. Então aqui eu vou aumentar essa seta, fazer assim, ó, eu vou colocar aqui, ó, redução, você tem que explicitar o que houve. No caso, houve uma redução. Por quê? Porque vai de 7 para 2. E quanto que foi essa redução? Aí você faz o delta. No caso, foi de 7 para 2, 5. Por isso que é 5. Por que eu multipliquei por 1? Multipliquei pelo índice que aparece, né, é o maior número. Como é um empate, você coloca qualquer um dos dois, já que são iguais. No caso é 1. 5 vezes 1, 5. Então, o meu delta da redução vale 5. Agora, nós fazemos para a oxidação. Bom, para a oxidação, nós podemos relacionar o cloro com outro átomo de cloro, né? Vou escrever, abaixar mais aqui para poder escrever, certo? Então, o que vai acontecer? Aqui do cloro para o átomo de cloro, como vocês podem ver aí no vídeo, certo? Houve o quê? Uma oxidação. O que significa oxidação? Oxidação é quando o NOx aumenta. No caso, meu NOx foi de menos 1 para 0. Então, de menos 1 para 0 houve um aumento, né? Eu estava negativo, hoje eu já não sou mais. Então, houve um aumento. Então, houve uma oxidação. E de quanto foi esse aumento? Né? A quantidade é o delta, é a variação em unidades. Então, o meu delta foi de quantos? Bom, foi de 1 para 0, menos 1 para 0, né? Então, eu variei uma unidade. Então, delta é o quê? O delta é a variação, certo? O delta é 1 vezes o índice ou atomicidade do maior, vezes o maior. O maior é 1 ou é 2? É 2. Então, você vai ter que colocar o quê? 2 aqui, certo? Opa! Calculei o delta das duas, tanto da redução quanto da oxidação.
da redução vale 5, né? Como vocês podem ver, e da oxidação vale 2, né? Aqui, né, se nós tivéssemos que interpretar esse exercício, nós falaríamos o seguinte: cada cloro que forma o Cl2, prestem bem atenção, para cada cloro que forma Cl2, nós temos a perda de um elétron. Nesse caso, o que aconteceu, tá? Foram necessários o quê? Foram necessários que 2 cloros formassem o cloro gasoso, que é o Cl2. Nesse caso, nós temos a perda de 2 átomos de elétrons. Repetindo, prestem bem atenção. Para cada cloro que forma o Cl2, foram perdidos um elétron. Foi perdido um elétron, né? Então, para cada cloro que forma o Cl2, houve a perda de um elétron apenas. Então, é matemática. Se para cada cloro que forma o Cl2 houve uma perda de um elétron, quer dizer que para cada que são necessários, melhor dizendo, que são necessários 2 elétrons para que um cloro, certo, forme o Cl2, certo? Então foi isso que aconteceu. Eu explicitei o delta da redução e o delta da oxidação. Na verdade, uma reação de óxido e redução, além de seguir o próprio nome, né, de um sofrer oxidação e outro sofrer redução, nós temos que saber que isso é uma transferência de elétrons. Então, para cada cloro que forma o Cl2, foi perdido um elétron, tá? Então, são necessários 2 elétrons para que o cloro forme o Cl2, tá? Essa é a interpretação que nós temos que ter numa FUVEST, segunda fase, certo? Bom, eu calculei o delta, o que eu vou fazer agora? O delta da redução deu 5, o delta da oxidação deu 2. Você vai pegar o delta da oxidação, que no caso vale 2, vai ser o coeficiente, né, da redução. E o delta da redução, que no caso vale 5, vai ser o coeficiente da oxidação. Então, há uma troca em que o delta passa a ser o coeficiente, né, da outra reação, né, da reação oposta. Como assim? Não entendi. Vamos fazer isso na prática. Eu quis dizer que, vamos explicar de novo, o delta da reação de oxidação vale 2. Ele vai ser o coeficiente da outra reação, né, onde o átomo, né, tenha o maior índice, tá? Bom, no caso, eu vou pôr esse 2 aqui aqui, certo? Vamos ver se vocês entendem o que eu tô fazendo. Ó, só tô pagando porque senão não vai caber. Tem que colocar o 2 aqui, não tem? O que eu fiz? O delta de uma das reações, por exemplo, eu peguei a reação de oxidação aleatoriamente. Vale 2. Ele vai ser o coeficiente, gravem isso, ele vai ser o coeficiente da reação, né, no caso, imediatamente acima, da outra reação, que no caso é a reação de redução. Só que na reação de redução, eu tenho 2 opções em que o manganês aparece. Tanto aqui, quanto aqui no MnCl2. Em qual deles eu escolho? Onde o índice for maior. Como o índice é o mesmo, você pode fazer o que? Escolher. Eu escolhi pôr do lado direito, tá? Agora você fará o mesmo procedimento para a outra reação, que no caso é a reação de redução. Quanto que vale o delta da reação de redução? 5. E esse aqui vai ser o coeficiente. Lembra da informação que eu pedi para vocês gravarem? Que o delta vai ser o coeficiente. Então, no caso 5, vai ser o coeficiente da outra reação. A outra reação, evidentemente, só pode ser a reação de oxidação. Então, vai ser o coeficiente dessa reação. Agora, de um desses aqui, ou do HCl ou do Cl2. Eu vou pôr o quê? Onde o cloro tá, ele apresenta, né, o maior índice, a maior atomicidade. No caso, é no HCl ou é no Cl2? No HCl, o índice ou atomicidade do Cl vale 1.
ali vale 2. É claro que é ali, então eu vou pôr o 5 ali. Tá? Eu vou pôr o delta vai ser o coeficiente da outra reação em que tem o maior índice. No caso, o maior índice é aqui. Então, eu vou pôr o 5 do lado do CL2. 5 do lado do CL2. Certo? O que nós temos então, portanto? Nós temos HCl mais permanganato de potássio mais KCl mais MnCl2 mais água mais 5 mols de Cl2. Depois de você ter pego, tá, os deltas e torná-los coeficientes, eu vou fazer por tentativa, tá? Por exemplo, o delta, que era 5, virou o coeficiente aqui do CE, tá? E o delta, que era 2, virou o coeficiente do MnCl2. Agora, para balancear a reação, você faz pelo método das tentativas, certo? Bom, vamos pelas tentativas. Quantos mols de manganês eu tenho aqui? 2 mols de manganês. Então, eu só posso ter 2 mols aqui, certo? Do lado do permanganato de potássio, porque tem manganês. Então, eu posso ter 2 mols do manganês. Porque o que eu tenho do lado direito, eu tenho que ter necessariamente do lado esquerdo. Como do lado direito já está estabelecido, já está proposto que eu tenho 2 mols de manganês, para obedecer à conservação das massas, eu tenho que ter necessariamente 2 mols de manganês do lado esquerdo. Assim eu consigo balancear a reação, certo? Bom, com isso, eu pego esse 2 e multiplico pelo oxigênio. 2 vezes 4 é 8. Então, se do lado esquerdo eu tenho 8 átomos de oxigênio, melhor dizendo, do lado direito eu tenho que ter necessariamente 8 átomos de hidrogênio. Já que aqui eu tenho 8 átomos, né? 2 vezes 4, 8. Então, se do lado esquerdo eu tenho 2 átomos de oxigênio, do lado direito eu também tenho que ter 2 átomos de oxigênio. Como que eu faço para que do lado direito eu tenha eu tenha 8 átomos de oxigênio? Eu vou multiplicar a molécula de água por 8. Né? Então você vai multiplicar a molécula de água por 8. Bom, 8. Agora sim. Certo? Com isso, eu passo a ter 16 átomos de hidrogênio. Porque 8 vezes 2 é 16. Se eu tenho 16 átomos de hidrogênio do lado direito, eu tenho que ter 16 átomos de hidrogênio do lado esquerdo, certo? Então, do lado do HCl, eu vou pôr o quê? Eu vou pôr 16. Aí eu vou escrever esse HCl menor. HCl, né? HCl. Eu tenho que ter 16 átomos de HCl aqui. Certo? Se eu tenho que ter 16 átomos de hidrogênio aqui, eu tenho que ter, né? Qual que é a interpretação disso? 16 HCl, que eu tenho 16 átomos de hidrogênio, confere tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, mas também eu tenho que ter 16 átomos de cloro do lado direito também. Faz a conta. 2 vezes 2, 4. É 5 vezes 2, 10. 10 mais quanto que é aqui? É cloro, né? 4 desse lado mais 10, 14. Eu tenho que ter 16. Para 16 faltam 2. Esses 2 eu vou colocar aqui do lado do cloreto de potássio, do KCl. Agora sim está balanceado, né? 14 mais 2, 16 átomos de cloro do lado direito, que é o que eu queria, 16. Né? E o potássio, né? Se é 2 aqui, só pode ser 2 aqui. Certo? Bom, então, muito obrigado.